ser um assunto polêmico e triste? Com certeza. É muito triste, né? Inclusive, se a gente pensa nesse espalhamento dessa cultura de violência, né, em todos os setores da sociedade, quando a gente tem organizações policiais, né, que deveriam trabalhar para cuidar, para preservar a paz na sociedade e, infelizmente, estarem reforçando esses números, né, de violência, é extremamente triste. E aí a gente tem que a violência, infelizmente, ela faz parte da história do nosso país, né? Ela remonta desde o descobrimento, né? E na modernidade a gente tem um aumento dessa cultura de violência, né? Porque acontece tanto que parece ser normal, mas não é. E aí a gente tem a necessidade da busca por uma cultura de paz, de comunicação não violenta, né? E aí essa cultura de violência, de delinquência que tem acontecido no nosso país vai chegar também nas polícias, né? E aí a gente tem dados alarmantes como esse, né? Aí só para o Caio, esse comentário sobre essa polêmica e ser triste esses dados. Como que você vê isso sendo especialista em segurança pública? De fato, existe o diagnóstico que a gente percebe nos dias atuais, que de fato é o seguinte: nós tivemos no país, a taxa de homicídio no país hoje, ela gira em torno de 60 mil pessoas. Então morre-se muita gente. Automaticamente, adiante do fato de morrer muita gente, a gente tem um aumento exacerbante da criminalidade. Então, são diagnósticos que a gente vai percebendo o seguinte: se eu tenho mais indivíduos criminosos em atuação, eu tenho mais também um raio de ação da polícia. O único fator positivo que a gente vê nisso aí é o fator da redução do índice de morte de policiais em ação. Ou até você vê pelas pesquisas que também diversas mortes policiais se dão em decorrência do momento de folga deles. Então a gente está tendo essa cultura, eu costumo dizer muito que no Brasil se vive uma cultura de todo mundo tem direito de matar um. Porque todo a mundo gente tem a sua razão para matar. Para matar se é o bandido, se é o policial, é como se fosse assim, franqueado a todos esse direito. Então, isso aí decorre da percepção de que a violência está tão naturalizada que é normal a gente ter esse tipo de pensamento, o que é péssimo. A gente vai dessensibilizando. Porque nas sociedades é comum que você tenha crime, que você tenha uma regra, você tem desviantes da regra, alguns vão ser considerados crimes, né? Alguns desvios da regra. Só que esse aumento exacerbado do número da criminalidade é extremamente problemático, né? Mostra que a sociedade tem alguma crise de valores, tem problemas muito mais enraizados que a gente precisa pensar, né? E se a gente começar a pensar que isso é normal, é natural, a gente vai chegar à bárbare. Né? E aí a gente precisa de uma reconstrução, né, dessa ideia, né, de desaprender essa cultura de violência e reaprender uma cultura de paz. Né? Porque dentro disso, só para a gente colocar aqui, para a gente elucidar aí essa história também, existem alguns dados aí que nos mostram. E o primeiro deles é esse, que em 2017 foram 5.012 mortes cometidas por policiais na ativa, que gerou um aumento aí de 19% em relação a 2016. Caio, quando está aí, olha, mais de 5.000 mortes por policiais na ativa. Quando se fala, né, dentro dessas 5.000 mortes que aumentaram de 16 para 17, avalia-se também o perfil de quem foi morto ou só é como se ali também nos dá aquela impressão de que ele foi matando por matar? Você pega esses dados, você vai perceber primeiro o seguinte: a maior parte dessas mortes foram mortes em confrontos policiais. Então, o policial, a sociedade tem que compreender que o policial não sai da casa dele com a pretensão de matar ninguém. Ele sai para cumprir aquilo que foi estabelecido, que ele é pago por isso e que ele tem entendimento que ele, além de ser um policial, um agente público de segurança, ele também é um pai, ele tem família. Então ele busca de alguma forma alguns não podem andar nem com a sua farda. Alguns estados, como São Paulo, né? Rio, o policial ele tem dificuldade até de secar a farda no varal da casa dele. Porque se o criminoso descobrir que ele é policial,
invade a casa, ele corre de perder, de matar a família, de matar ele. Você está entendendo? Então, a realidade que a gente vive é isso. Então, o policial vive diante dessa violência, de o indivíduo criminoso. Hoje, a gente pega o perfil do criminoso também, e percebe isso hoje o seguinte, você vê, a gente nota isso nas próprias entrevistas, o confrontamento que existe. Antigamente, o indivíduo criminoso, ele não enfrentava a polícia. Hoje, ele já sai com o pensamento do enfrentamento. Ele não está mais naquele discurso antigamente que a polícia chegou, ou ele foge ou ele se entrega. Não, hoje ele confronta. E nós temos visto nas últimas circunstâncias de crime que a gente tem visto aí, nesses casos de assalto a banco, explosões de caixa eletrônica, que eles estão chegando na ousadia ao cúmulo de cercar quartéis, cercar batalhões de polícia. O último agora, por exemplo, eles incendiaram um carro na porta do batalhão, dá disparo contra o quartel para que a polícia não consiga sair. E eles têm um confrontamento. Então, eles estão sendo ousados. Antigamente, eles corriam da polícia, não, hoje eles estão indo atrás do policial. Então, isso vai dar ação o quê? Para a ação do criminoso, está tendo a reação da polícia. E o policial também tem se buscado se precaver mais diante dessa ocorrência que a gente teve em 2015, por exemplo, chegou a 365 mortes policiais, agora chegou a 493, então se permeando a média de quase 500 policiais mortos por ano. Esse ano nós tivemos uma queda, o ano que passou. Então, só para mostrar, coloque aí essa segunda arte para a gente, que mostra isso, ó, que foram 385 policiais, né, foram assassinados no ano passado, 15% a menos que 2016. Mas se for olhar 385, tem 20 ainda de sobra para ser um aí por dia. Isso aí. Isso também já reflete essa sociedade que precisa ser retrabalhada, não é, Nayara? Com certeza, né? E, inclusive, esses dados demonstram também a necessidade da gente cuidar melhor dos nossos policiais, das instituições policiais. Tanto com relação a trabalhar essa filosofia de polícia comunitária, que é mais próxima da sociedade, né? Parceiras da comunidade e não contrária, né? E ajudaria, por exemplo, aquela ideia de que mostrar, por exemplo, para as crianças que o policial, ele é o protetor e não é um adversário. Porque tem gente que pai, mãe fala assim, ó, eu vou chamar a polícia para você, menino. Ah, meu colega Isso já é uma terceirização de autoridade, de responsabilidade e com até gerando um medo. Parte por aí também, né? Isso, e essa construção social desse pensamento acerca da polícia precisa ser repensada e melhorada, e a gente precisa valorizar esses profissionais, né? Que inclusive tem estudos que mostram o adoecimento psíquico desse tipo de trabalhador, né? Porque são profissionais que têm que lidar com o risco, a violência, né? E isso aí precisa ser repensado, remodelado, ter mais investimentos, né? Principalmente os policiais que vão trabalhar nessas áreas de risco, que tem maior risco de confronto, né? Eles precisam ter um treinamento mais qualificado, né? A repressão no país precisa ser melhor qualificada, mais investimentos, desde o sistema hierarquia, desde o treinamento mesmo dentro das polícias, né? Até fora, nas atividades na rua mesmo, né? Então, a gente tem até modelos internacionais, né, de investimento nessa filosofia de estratégia, inteligência policial. Isso tudo precisa ser pensado, né? E a gente tem uma cultura no Brasil de tratar a segurança como um gerenciamento de crises. Esses dados, por exemplo, aí eles mostram um problema, vamos resolver esse probleminha que deu, vamos tentar alguma forma só depois que a bomba explode. Isso aí tem gerado muitos prejuízos para a nossa sociedade. Esse gerenciamento dessas crises que tem acontecido ao longo do tempo. A gente precisa dar um tratamento especial e com investimento real, né, em todo o sistema. É um olhar mais criterioso, né? Com certeza. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.